Você sabia que excesso de proteção, ou dito de outra forma, excesso de amor, faz mal? Vamos pensar sobre isso? Está começando agora mais um programa Saia da Fogueira com Joana Dark Sakai. Olá, que bom estar com você de novo. Vocês se lembram que em alguns programas, uma mãe nos mandou uma pergunta a respeito da sua filha de 3 anos. Ela havia sido chamada pela escola e a escola naquela situação retratou a ela e ao marido sobre a dependência, a dificuldade de autonomia que sua filha tinha em relação a comportamentos que para a idade já era esperado que ela não tivesse mais essa condição tão dependente. E como isso tem sido recorrente, eu estive no último sábado, numa escola aqui da Zona Oeste de São Paulo, falando exatamente sobre o tema superproteção, amor sem noção, para os pais desta escola. E é sobre essa experiência, sobre as perguntas que vieram na plateia durante a palestra, que eu vou aqui retratar com vocês. Então, como já dissemos, excesso de amor, excesso de proteção, tudo que é excesso é algo que transborda, é algo que excede, é algo que passa do limite máximo necessário para que aquela pessoa ou aquela situação possa acontecer de modo bacana. Do que eu estou falando? Vamos para alguns exemplos cotidianos. Então veja, você mãe, você pai, padrinhos, professor, oferece à criança água, de hora em hora, para não correr risco de que ele passe sede. O que essa criança vai entender? Que ele não precisará levantar a mãozinha, que ele não precisará ir até o filtro, que ele não precisará dizer de alguma maneira que ele está com sede. Por quê? Essa necessidade não aparece porque de hora em hora tem alguém dizendo: você está com sede? Você quer água? Você está com sede? Você quer água? Ou seja, essa criança não tem necessidade de ser autônoma porque alguém atua o que ela deveria atuar. Isso é um exemplo. Um outro exemplo, cena muito comum em porta de escola. O pai, a mãe, o adulto vem sobrecarregado de coisas em suas mãos. A criança vem lépida, faceira, né? Nada carrega. E carregar a própria mochila é muito importante. Nossa, mas eu não posso fazer isso por ela? Pode, mas não deverá. Sobretudo, não todos os dias. Ela própria poderá carregar a mochila nas costas ou puxar pelo carrinho. Então, também é uma atividade que você não está se dando conta que, ao fazer, você está super protegendo. Uma outra coisa, uma criança maior, a temperatura do chuveiro, ela precisa sentir na própria pele o quanto é desconfortável, para menos ou para mais em termos de temperatura. Então, você poderá até perguntar, mas não ir fazendo na sua temperatura para tornar a temperatura dela. Então veja, são exemplos cotidianos, são exemplos simples, onde vai mostrando que a ação sempre na frente do adulto está dizendo para ela: você não precisa pensar, você não precisa falar e tampouco atuar. Então, nesses gestos de amor, de atenção, de carinho, há também atitudes ofensivas, em que se tira da criança uma formação autônoma, uma formação independente. E ela vai aprendendo que a vida e o mundo como um todo será assim para com ela. Então ela não precisa externalizar o seu pensamento porque o outro tem que adivinhar o que ela pensa. Ela não precisa ter uma postura crítica porque o outro faz por ela e ela fica só no copia e cola. Portanto, ela não aparece. Então, quando aquela mãe da sua filha de 3 anos tinha atitudes de princesa, porque ela entendia que o mundo tinha muitos súditos para atendê-la. Então, ela não tinha proatividade para abrir a mochila, para dizer que queria ir ao banheiro, para dizer não para o amigo que a mordia, coisas dessa natureza, por exemplo. Então, a todas essas circunstâncias, nós chamamos de superproteção. E superproteção é um sentimento que sufoca, que aprisiona, que impede com que o outro possa pensar a partir de si mesmo. E como é sentir-se assim? Não é? Imagine-se dentro de uma bolha. Como é sentir-se dentro de uma bolha? É poder não poder atuar.
porque você atua em função do pensamento e do desejo do outro. Sabe aquele copia e cola que eu me referi há pouco? E essa condição lhe tira as forças de poder ser quem você é, quem você precisa ser. Dito dessa forma, ninguém se vê como um super protetor, mas se você se identificou com uma dessas situações que eu pude aqui descrever, pense, reflita sobre a sua ação. Será que você é um super protetor? Será que você impede? Será que você não saiu da própria bolha e está colocando bolha também nos seus filhos? Como será que você se sentiria agora como adulto se alguém lhe disser que você e seu filho estão tendo atitudes onde nenhum dos dois funciona no sentido do crescimento? Quais são as necessidades daquele que protege? Quais são as necessidades do super protegido? É sobre isso que falaremos no próximo programa. E essa pausa é estratégica para que você consiga refletir e repensar as suas ações, para que no próximo programa a gente possa desenvolver este perfil, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Saia da Fogueira com Jonadab Sakai, dê o seu joinha para que a gente possa estar cada vez mais próximo. Até lá e muito obrigada!